Você sabe, depois da vinheta tem informação e tem notícia urgente no Internacional. Sérgio Rochet está fora por pelo menos um mês, podendo ser até mais, um período maior. Eu dou os detalhes, mas antes você deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada. Bom, vamos lá, pessoal. O Internacional informou oficialmente a lesão do goleiro Sérgio Rochet, que fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda na partida contra o Flamengo, passou por uma cirurgia no último domingo e vai ficar de fora de 4 a 8 semanas. Sim, o Rochet, goleiro titular do Internacional, ficará de 1 a 2 meses fora dos gramados. É uma notícia péssima para o Internacional, que inicia a Copa Libertadores na quinta-feira contra o Bahia, mas pelo menos, e vendo o lado bom da situação, tentando enxergar algo positivo, é que o Inter tem o Antony, que vem se destacando bastante, um goleiro seguro, que mostrou qualidade, mostrou segurança e mostrou inclusive liderança. Mas uma péssima notícia aí para o Rochet, para o Internacional, que não contará com o seu goleiro titular praticamente até a pausa para o Super Mundial. O Inter vai contar com o Rochet talvez naquele mês e olhe lá, só depois da parada o Inter vai ter o Rochet com certeza nos gramados. Uma péssima notícia para o Internacional. Bom, o que a gente tratava como dúvida, nesta segunda-feira não é mais. O Inter tratou de anunciar a lesão do goleiro uruguaio e a gente deseja uma pronta recuperação ao Rochet. Uma pena, lamento que isso tenha acontecido, realmente força aí ao goleiro do Internacional, mas uma lesão que é importante e que tira um titular do time do técnico Roger Machado. Força também ao Antony, sorte ao goleiro Antony no gol do Internacional a partir deste momento. Bom, pessoal, avançando também em outros temas aqui do vídeo, sei que a notícia é impactante, mas a gente tem que trazer. Eu quero falar sobre uma situação também envolvendo o Internacional, que vem sendo bastante elogiado pela mídia do centro do país, não só jornalistas, mas também técnicos, treinadores, jogadores do futebol brasileiro. E um elogio que veio no fim de semana foi do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que para muitos é um dos melhores do futebol brasileiro. O Abel estava sendo questionado após a partida, o empate entre Palmeiras e Botafogo, 0 a 0 na primeira rodada, e ele estava sendo confrontado com a ideia de que o Palmeiras havia feito muitos cruzamentos ao longo da partida sem sucesso. E a gente confere a resposta do Abel e o elogio, a citação ao Internacional. Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Pois é, tá aí o técnico Abel Ferreira valorizando o trabalho que é feito por Roger Machado aqui no Internacional. E eu acho que a gente tem que valorizar também. O Roger faz um bom trabalho, um grande trabalho aqui no Internacional. Dá pra gente apontar, quem sabe, o Inter poderia ser um pouco mais ofensivo contra o Flamengo? Acho que poderia, acho que tinha time para ter um pouco mais de liberdade no ataque. Mas foi a estratégia adotada, o Inter conseguiu um empate bom, um empate que vai agregar ao longo do campeonato lá no Maracanã, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas tudo isso só vai valer a pena se o Inter vencer o Cruzeiro no fim de semana. Então não tem choro, não tem vela, não tem desculpa. Para valer, para fazer valer o empate no Maracanã,
vai ter que vencer o Cruzeiro no estádio Beira-Rio, jogo no final de semana. Mas antes tem a Libertadores, confronto importante contra o Bahia. Aliás, estarei lá pela Rádio Bandeirantes fazendo a cobertura em loco, em Salvador. Então a gente vai trazer todos os detalhes. Já te inscreve aqui no canal para não perder nada. Direto da concentração do Inter em Salvador, da Arena Fonte Nova, a gente vai trazer todos os detalhes, estando ao lado, muito próximo da delegação do Internacional. Bom, pessoal, quero falar também sobre outra questão importante e que envolve também Libertadores, que é o técnico do Nacional do Uruguai, que foi demitido neste final de semana, o Lasarte. Ele perdeu no Campeonato Uruguaio para o Juventude, sim, tem um Juventude também por lá no Campeonato Uruguaio, venceu o Nacional por 2-1 e demitiu o técnico Lasarte. Mas isso é uma boa ou uma má notícia? Deixo com vocês e explico. Boa porque o adversário do Inter vai ter uma instabilidade, vai ter um período de um novo treinador, de um novo trabalho e pode acabar se atrapalhando. A estreia do Nacional é contra o Atlético Nacional. Agora, tem um lado talvez negativo, já que o Nacional não vinha bem a ponto de trocar o treinador, talvez tivesse mantido, o Inter teria mais facilidade, porque é um trabalho que não vinha dando certo. Pode chegar um treinador aqui, ajeitar o time do Nacional minimamente, organizar o time e torná-lo mais competitivo. Então, tudo isso a gente vai poder observar nas próximas partidas. Já tem estreia do Nacional neste meio de semana contra o Atlético, grupo complicado que o Inter pegou na Copa Libertadores da América. Bom, pessoal, eu quero fechar esse vídeo falando sobre um cheque em branco do Internacional, que é Johnny, que vem se destacando e muito no futebol europeu. Peço desculpas, solucei aqui no meio da fala. Mas o Johnny, pessoal, ele fez um golaço no fim de semana no clássico entre Betis e Sevilha. Eu não posso reproduzir aqui o gol para vocês por direitos autorais, mas foi um golaço, um cruzamento que vem da direita, o Johnny entra na área, bate de primeira no canto, pega cruzado no contrapé do goleiro, um golaço. O Johnny, que está sendo observado por grandes clubes europeus, pelo Atlético de Madrid, pelo Tottenham, pelo Milan, times importantes, e deve ser vendido na metade da temporada. Essa é a informação que circula lá na Espanha. E o Inter, claro, de olho nisso, porque tem 20% de uma mais-valia da negociação. O que isso significa? Sonda. Bom, o Inter vendeu o Johnny por 7 milhões de euros. Se o Betis vender por 20 milhões de euros, o que é um valor razoável, estou chutando para baixo, porque pode ser um valor maior e deve ser um valor maior, o Inter pegaria 20% da diferença do que vendeu e do que o Betis está vendendo. Ou seja, a diferença de 7 para 20, que é 13 milhões de euros. O Inter pegaria 20% desse valor, que é um valor bastante considerável. Pessoal, o Inter está projetando que faça uma nova venda do Johnny, praticamente. O Inter vai pegar um valor próximo ao que pegou pela primeira venda do jogador. Então, é algo que o Inter está de olho. Na metade do ano esse negócio pode acontecer. Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu quero ter um papo mais franco com vocês para explicar por que eu fiquei esse tempo de 10 dias sem postar aqui no canal. E é uma explicação muito simples. Eu tive um problema com o meu antigo celular. Ele não estava mais aguentando gravar, estava com problema na bateria, muito viciada, e eu não conseguia mais gravar os vídeos para vocês. Então eu tive que trocar de celular. Comprei um celular melhor, um iPhone mais novo. Só o que acontece, eu não me atentei a isso na hora da compra. A entrada dele é diferente e o meu microfone, ele não conectava aqui na entrada nova do iPhone. Eu tive que comprar um adaptador. Então fui em várias lojas, pesquisei na internet, estava difícil de achar, tive que comprar no site da Apple mesmo, original, e isso demorou o processo dele chegar, de eu fazer a compra, enfim, e por isso eu fiquei esse tempo sem postar. Mas agora a gente volta sem interrupções para trazer todas as informações para vocês aqui no canal. Se você gosta do meu trabalho, deixa o like nesse vídeo porque ajuda muito, se inscreve aqui embaixo também, ativa as notificações, comenta aqui embaixo também a tua opinião sobre Rocher, sobre os tópicos desse vídeo, se o Antony vai dar conta do recado. Eu volto ainda hoje para a gente atualizar o Inter no fim da tarde, você sabe, sempre com 2 vídeos por dia aqui no canal. Até mais!